E bem-vindos a mais um WJ Review. Eu sou o Maitos e estou aqui com o Hobbs. E aí, gente, bom com vocês? E hoje nós iremos falar sobre Jujutsu Kaisen Zero, como diz o título, como diz a thumbnail, como diz tudo que tá aí, né? Bom, primeiramente a gente queria falar aqui que Jujutsu Kaisen Zero é um mangá escrito e ilustrado pela, a gente não sabe ainda exatamente qual o gênero, por Gege Akutami, né? E basicamente o nome antigo, aliás, curiosidade que muita gente não sabe, o nome original de Jujutsu Kaisen Zero era Jujutsu Kaisen Zero Tokyo Toritsu Jujutsu Koto Senobogako. Ou seja, seria tipo a Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tóquio. Meu Deus, ainda bem que ela tirou esse título, que meu Deus, cara. Bom, basicamente foi... Muita gente também não sabe disso, que Jujutsu Kaisen Zero foi serializado na Jump Giga, né? Ou seja, era a Jump mensal, né? Os capítulos eram lançados mensalmente. E acabou que depois que Jujutsu Kaisen lançou na Shonen Jump, o título foi alterado para Jujutsu Kaisen Zero, né? Já que então se tornou uma prequela. Basicamente a história começa com um estudante colegial chamado Yuta Okozo, que ele quer morrer, ele quer ser executado porque ele sofre muito com as ações da Rika Orimoto, que é o tal espírito rancoroso que possuiu ele, e derivou do acidente da melhor amiga dele que morreu, né? Então acabou que ele tem essa maldição nele. E enquanto isso, né, o professor Satoru Gojo, professor que acabou ensinando a exorcizar essas maldições, transfere o próprio Yuta para a Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tóquio, que é o nome anterior do mangá, né? Que dava origem. Devido à popularidade do mangá, Jujutsu Zero explodiu na época que estava sendo lançado, acabou que, por dentro dos fãs e por essa popularidade, a Akutami, eles queriam ver mais dos personagens de Jujutsu Kaisen. Então a gente teve aí a série, né, o que lança até hoje, no momento da gravação, 2023, e que tá na Shonen Jump, né, Jujutsu Kaisen, normal. Daí por isso que mudaram o Zero e tudo mais. Porque eles pegaram a prequela e aí botaram tudo num compilado e botaram como Jujutsu Zero. Pô, gente, 2022 saiu o filme e saiu até aqui no Brasil. E eu vou dizer uma coisa também que eu acho muito interessante, é que muita coisa que... Uma coisa que a autora coloca aqui no finalzinho do volume é que ela decidiu mais ou menos o conteúdo do último capítulo, mas não realmente como elas se conectavam, né? Ela foi escrevendo conforme era pertinente. Então ela pensava em momentos legais, momentos maneiros, twists da história, né? Que ela criou nesses 4 capítulos, então foi maneiro, né? Uhum. Sim, eu acho, tipo, legal quando o autor pega já define, vou fazer esse final. Como eu vou chegar lá, eu decido, tá ligado? Eu acho legal. Às vezes pode dar errado? Pode. Como o Shingeki, porque aparentemente o Isayama já tinha na cabeça dele o final. Deu errado? Deu. Aqui não, Jujutsu Kaisen Zero foi uma história curta, com o final já definido, e foi legal, porque só tem personagem legal aqui em Jujutsu Zero. E todos os personagens que acham legal aqui em Jujutsu Zero, ela hoje em Jujutsu normal, e fica mais legal ainda, só que tem uma coisa, eu prefiro Yuta do que o Itadori. Acho que não tem nem comparação. Não, eu também prefiro. O Yuta é um personagem muito interessante, porque ao longo dos 4 capítulos, a gente vê uma mudança completa no humor dele e como ele se conecta com as pessoas, né? Porque ao longo da história ele vai ficando mais amigo da Maki, do Inumaki, do Panda, né? E no fim, é o modo que ele se sente confortável na Jutsu High, né? Na escola de Jujutsu para feiticeiros. Acaba que ele ganha essa confiança para se sentir vivo, se sentir abraçado pelas pessoas, né? E também percebe que o mundo de Jujutsu vai muito mais além do que maldições e espíritos malignos. Existem pessoas mal intencionadas, charlatões. Os amigos dele são muito felizes na reta final ali do mangá e tal, que dá a luta do Yuta com o Suguru Geto, que é o vilão de Jujutsu Kaisen normal, né? Então acabou que... É interessante também ver isso, porque a Akutami escreve o Geto, escreve o Gojo, mas eles não necessariamente estavam conectados desde o começo com a história que ela queria montar no Jutsu normal, né? Ele surgiu como prequela porque quando foi pra Jump, né, que até bota aqui no volume, quando eu percebi, eu falei assim, por que não? Bora então, né? E aí nasceu o Jutsu Kaisen, né? Só que também aqui, ó, no Jujutsu Zero tem muitos pontos que não fazem sentido pra história original. Tipo quando o Yuta meio que consegue desfazer a maldição com a Rika, que ela meio que foi embora. É isso que é uma coisa que eu não entendo de Jujutsu Zero. Ele é uma prequela, só que tem muita coisa que não faz sentido, porque como o Gojo mata o Geto, sabe, também, no final. É que fica meio sem ter um entendimento, porque parece muito que, se a gente for levar em conta na cronologia, o Geto, na verdade, ficou vivo pelo Gojo, mas não mostrou realmente a morte dele. A parada foi que o Gojo deixou o Geto vivo por causa do passado deles. Passado que é só tipo um quadro pra mostrar que eles já se conheciam, já que não realmente tinha pretensão de... Mas eu tenho pra mim que
era pra ser um ciclo de fato assim, era pra o Geto morrer, era pra essa maldição da Rika já ter se fudido, acabado, mas aí acabou continuando e eu acho que o anel do Yuta no finalzinho do mangá já mostra isso também, né? Que ele continua sendo um feiticeiro Jujutsu, que a arma dele é ainda amaldiçoada. E é legal que nesse mangá ele é curto, mas a Akutami soube desenvolver legal. Os personagens você gosta de todos e as lutas aqui são muito bem coreografadas, você entende. Porque no Jujutsu normal tem muita luta que não dá pra entender. Só que aqui a arte é clean, você consegue entender. Só tem um quadro que eu não entendi quando o Yuta dá aquele socão no Geto, sabe? Que eu não Ah, entendi sei, muito sei. bem. É uma coisa também que eu acho interessante é como também eu já tinha falado antes aquilo de como ele caracteriza cada um ao longo dos capítulos, né? Então, em um capítulo o Yuta vai ficar com a Maki, e aí eles derrotam aquele monstro do estômago. Aí depois tem uma aventura ali do Yuta com o Inumaki, que eles se conhecem melhor e tal. Eu acho que a Akutami colocando também o Yuta como personagem que depois é citado, também aparece no Jujutsu Kaisen normal, é um modo também de honrar a nostalgia de alguns fãs que já curtiam já o primeiro mangá, porque ele é colocado de forma lendária. Ele era um dos melhores feiticeiros, ele era o feiticeiro que mudou tudo. É o cara que entendeu a máquina, que fez, o que conectou aquele grupo ali, sabe? Que fez esse reencontro do Gojo com o Geto, sabe? Então, sempre que existe alguma menção possível a se fazer com o Yuta, ela ainda existe, sabe? Você que nunca leu Jujutsu Zero vai encostar na primeira vez em Jujutsu. Segundo o anime também. Eles começam a citar, não, o Yuta é nível Gojo pra cima. Você fica, que isso? Quem é Yuta? Quem é Yuta? Aí a Maki, que a Maki normalmente odeia todo mundo, só que o Yuta é o único do cara que ela respeita. Aí você Sim, fica, sim. caralho, quem é esse cara? Aí quando ele chega em Shibuya, você fala, puta que pariu, esse cara é foda em Shibuya. Aí você lendo o Jujutsu Zero, você vê do jeito que ele é e você gosta mais dele. Porque ele era uma pessoa comum que sem querer foi amaldiçoado e teve que aprender com isso, se desenvolver como um ser humano e como feiticeiro de Jujutsu. Aí ele começou a usar o poder, ele derrotou o Geto e tá lá como de nível Gojo pra cima, sabe? E é muito legal o desenvolvimento que a Akutami fez pro Yuta em Jujutsu Zero e Jujutsu também normal. Não esqueceu dele, isso é legal. Sim, sim. Um ponto também que é muito interessante nisso, da relação dos personagens, é que também. Outra coisa que é colocada aqui nessa história, que é, entre aspas, ser fechadinha, é o conflito do clã Zenin. É citado, o problema da máquina ser uma desgraça. Esse grupo do gueto também, que é todo desfeito, aparentemente, também depois. Então é legal ver como a autora ainda consegue colocar cada coisa em seu lugar, né, apontar, buscar da quais e botar a cena de ação que ela planeja desde o começo, porque é aquilo. A Kutami coloca aqui, eu não penso num tema quando eu vou começar um mangá. Eu penso em, nossa, essa cena aqui pode ser foda, esse personagem aqui é legal, esse momento aqui é interessante. E aí vai entrelaçando, né? Vai entrelaçando tudo do início. Como a gente disse também, que ela já pensa no final antes de tudo. Então as cenas legais são pontuais, elas se conectam entre si. Os personagens são interessantes, então tudo aqui em Jujutsu Kaisen Zero combina muito, né? Legal. Assim, essas partes dela pensar que momentos legais são legais que ela nem pensa o plot twist que ela vai colocar. Às vezes funciona, só que tem um problema aqui no arco de abaixo de Jujutsu. Teve esse problema, porque ela pensou em muitas cenas legais. Foi luta com os personagens principais, só que com o Hano. Mas teve um problema, a história não avançava. Então é legal ela pensar nesses momentos de hype, mas não pode pensar tanto, sabe? Igual o Shibuya, que foi do começo ao fim hype, só que no jogo do abate meio que deu meh, sabe? Pode pensar, mas nem tanto, sabe? Inclusive, ia te perguntar pra você, né, Robson, como que você conheceu o Jujutsu Kaisen Zero? Se foi por causa do filme que saiu, se foi realmente que você já tinha lido o mangá na época que estava lançando? Assim, eu conhecia Jujutsu, só que eu descobri que tinha o Zero. Quando eu fui assistir o anime que eu sabia que eu tinha o Zero, só que eu nunca prestei pra ler o mangá. Falei, pô, vai lá. Aí a Panini anunciou que o Zero ia sair no Brasil. Falei, opa, vou ler. Aí foi daí que eu comprei e depois assisti o filme. Legal. E você, Matos, quando conheceu o Zero? Bom, eu meio que fui assistindo Jujutsu Kaisen na temporada que saiu, o anime, claro. E aí, na época citaram o Yuta, alguém falava no Twitter, tipo assim, ah, nossa, o Yuta foi citado, foda-se quem é Yuta, não me preocupava. Só que aí, como o WJB comenta os mangás semanais toda sexta-feira, acabou que eu pensei, tá, vou começar Jujutsu Kaisen, o mangá, pra ver como que tá os atuais, pra comentar aqui no podcast, nas lives, né. E aí, eu fui lendo, chegou numa parte que tava me incomodando muito, eles falando do Yuta como se fosse alguém muito foda, muito lendário, que a gente tinha que saber os feitos dele. E aí eu pensei, cara, vou lá ler Jujutsu Kaisen Zero. Eu assisti o filme rapidão, li o mangá, aí eu tô aqui eu reli o mangá, aí pensei, tá bom, esse aqui é o Yuta, né?
Só que eu acho que essa segunda vez foi mais interessante, porque na primeira eu fui muito com a mentalidade de, tá, eu quero entender o porquê o Yuta é tão comentado. O Yuta é legal, ele é realmente interessante como personagem. Até que ele era, mas eu não dei muito valor a isso. Eu acho que nessa segunda leitura eu dei porque eu já sabia, início ao fim, como que ele é. Acabou que esse podcast teve bastante spoiler de Jujutsu Kaisen, mas eu acho que é meio que aquela coisa, são mangás que se conectam, até porque esse é uma prequel, um prelúdio, né, do Jujutsu Kaisen de fato. Então, é natural que a gente vai citar momentos ou coisas que realmente persistem, mas a coisa que eu acho louvável ainda é consistência. Não em tudo, claro, como eu te disse aqui, mas eu acho que a Akutami ainda é autoconsciente com muita coisa que ela faz no mangá. Eu acho que isso é uma qualidade muito interessante dela. Os poderes em si eu não sou um grande fã assim, eu acho que existir maldições, existir esses usuários é legal ainda, maneiro. Mas eu acho que o sistema não é tão claro. E pra mim isso me incomoda um pouco. É porque a Akutami faz o sistema de poder ser muito complexo e não precisava, sabe? Só que aqui em Jujutsu Zero é um sistema meio simples, que só o Yuta fala Arika e a Arika aparece, sabe? Sim, são mais objetos amaldiçoados que eles usam. A Maki tem um bastão, o Inumaki tem a parada do megafone e tal, ou do negócio que ela usa pra poder falar. E o panda é o panda só. O panda é o panda. E o Yuta tem o anel, né? A espada que ela fala, Rika, vem! Aí, pam. Pô, aquela cena que ele invoca a Arika pela primeira vez quando ele tá na raiva é muito legal, aquela página inteira dele chamando a Rika. Nossa. Esses Jujutsu tem uns momentos hype, tá? E o filme é legal também, porque no finalzinho o filme é um pouquinho diferente do mangá, que ele coloca o Itadori lá. O grupinho do Itadori, foi o Shiguro, o Bara junto. E coloca também o Yuta viajando com aquele estrangeiro lá pra treinar, acho que na África. Sim, sim. Mas, enfim, eu acho que é muito interessante esse mangá, o Jujutsu Kaisen Zero. Eu acho que, pra mim, eu acabo vendo mais como porta de entrada pro mangá que veio a ser serializado depois. Mas ainda assim, se a pessoa quiser só ficar no zero e depois ponto, tá bom, eu acho que ok também. Uhum. Porque ainda assim é uma história fechadinha, não tem realmente tanta profundidade, não tem um negócio tão profundo assim, mas eu acho que é legal ainda tu conhecer os personagens e ver o carisma que a autora tem, dá uma chance, Sim, assim. sim. Todos os personagens que a Akutami faz são carismáticos e uma hora ou outra você vai lembrar deles. Eu acho muito legal o que a Akutami faz com os personagens assim. Eles podem não ter grandes momentos como personagem em si, mas eles crescem nas lutas mesmo, né? Assim, você pode não gostar das lutas, mas você pode gostar dos personagens que eles são muito carismáticos, como o Jujutsu inteiro sabe? Bem, podcast já ficando por aqui, podcast mais curto, assim, pra falar do Jujutsu Kaisen Zero. E já que o mangá é curto, então também o podcast vai ser curto, vai ser isso. Enfim, Hobbs, dá tchau pra galera aí que tá assistindo a gente, ou ouvindo. Tchau, gente, até mais. E uma coisa também, Jujutsu Kaisen Zero foi publicado no Brasil, como eu falei. E esse volume é muito fácil de achar na Amazon, tem promoção, e no site da Aprendiz você acha. Então é fácil de achar e vem com marca página se você quiser, se você gosta de colecionar brinde, gente. Até mais, gente. E se cuidem. Bom, e é isso, e é porque e é mesmo, e ver, e Jerry Put, como diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo W Review. E se eu fosse fazer uma magia de jutsu com objeto, eu faria com o meu microfone do podcast. Eu falaria, venha podcast. Muito foda.